sábado, sempre trazemos aqui um convidado especial. E hoje o nosso tema vai ser uma das paixões do brasileiro, o futebol. Em especial, é claro, o nosso Iguaçu aqui de União da Vitória, que tem uma partida decisiva nesse domingo, fora de casa. A gente vai trazer todos os detalhes dessa partida, assim como de todo o campeonato. E o nosso convidado especial nesta manhã de sábado é o técnico do Iguaçu, ele que tem essa missão árdua de tentar levar o Iguaçu de novo à primeira divisão do Campeonato Paranaense, técnico Ageu Gonçalves. Mas, é claro, hoje eu não estou sozinho nessa. Acompanhando-me aqui no estúdio está o Marco Antônio Souza, ele que de esporte entende de tudo e mais um pouco e, claro, vem acompanhando o Iguaçu desde os primeiros treinamentos desse ano até, claro, essa partida importantíssima que teremos amanhã. Marco, muito bom dia, desejar obrigado aí por me auxiliar nessa tarefa de conduzir a edição de hoje do Jornal da Manhã. Bom dia, Marco. Bom dia, Thiago, um bom sábado para todo mundo. Bom dia ao Juliano por aqui, o Ageu também, que vai conversar com a gente. Para você que está ouvindo a Jovem Pan, aqui pelo rádio, também por nossas plataformas digitais. E claro, esse papo muito bacana hoje com o Ageu, nesse dia que antecede essa decisão para a Associação Atlética Iguaçu. Claro, de convidar também aqui para dar o seu bom dia, o técnico Ageu. Ageu, muito bom dia para você. Obrigado por aceitar o nosso convite em vir aqui no estúdio da Jovem Pan nesta manhã de sábado. É a equipe que já tem uma partida importantíssima nesse domingo, concentração total para esse jogo. E a gente vai poder bater um pouco o bate-papo sobre o futebol, Campeonato Paranaense e muitas histórias. Bom dia, Ageu. Bom dia, Thiago. Bom dia, Marco Antônio, Juliano, aos ouvintes aí que estão acompanhando, né, o programa. Desde já agradecendo a oportunidade de poder participar e comentar sobre o nosso trabalho e, claro, sobre a competição que o Iguaçu está disputando. Claro, a gente vai falar muito sobre o Campeonato Paranaense, né? Muito competitiva está a edição desse ano de 2023. Temos ainda as decisões das partidas de amanhã para saber quem vai enfrentar quem vai passar para a próxima fase, quem serão os times rebaixados. E graças a Deus o Iguaçu não está nessa parte de baixa tabela, ao contrário, briga aí nas primeiras posições. A gente acredita que com certeza vai estar aí no quadrangular final, mas Ageu, antes de tudo, vamos começar falando um pouquinho sobre a tua história, né? Todo menino lá de pequenininho tinha o sonho aí de ser jogador de futebol, enfim, trabalhar dentro do futebol, e você teve então essa grata sorte de poder atuar dentro aí das quatro linhas, dentro de um estádio, comandando as equipes, tem uma ampla bagagem já no futebol. Como que tudo começou? Onde o futebol começou a ingressar na sua vida, Ageu? Comecei na rua, né? Aqueles jogos que a gente fazia com os companheiros, né, com os vizinhos, aqueles amigos de infância, e a gente foi, né, se destacando ali naquelas peladinhas, né, e certo dia um amigo nosso chegou e falou para a mãe que queria levar eu para fazer um teste, né, queria me levar para fazer um teste, e a mãe meio na dúvida se ia ou não ia, né, que o negócio era estudar. E eu consegui fazer uma avaliação, mas na primeira avaliação também não me destaquei, né? Porque eu era ponta esquerda quando jogava, entendeu? E aí eu fui numa segunda oportunidade no Extinto Colorado, né? No Sub-15 do Colorado, onde o meu primeiro treinador foi o professor Pernambuco, né? O professor Manuel, que hoje já faleceu e devo muito a ele, os ensinamentos que ele me ensinou lá no início, né? E fiz o teste só que daí eu tinha um atacante lá muito marrento e tal, e eu já jogava no time de vila, jogava com o pessoal de maior idade, então aí aquele menino tava meio marrentão assim, eu falei, aí o professor, quem é que joga de zagueiro? Eu acabei erguendo a mão, falei, eu jogo, mas só que eu peguei né, o menino dava cotovelada nos outros, xingava os outros, porque já tinha um tempo de casa. Então ele era marrentão mesmo. Daí eu falei, não, deixa comigo esse cara aí. Aí fui, já dei uma chegada, o treinador me tirou da avaliação. Senta aqui, moleque, fica aqui do meu lado, que você vai ficar esperando agora o treino. Não é pra fazer isso. Bom, sentei ali e fiquei. Acabou o treino todo, daí fui pra casa. Cheguei em casa, né, primeiramente o professor falou, você tem pai? Eu falei, não.
Você tem mãe, só tem a mãe adotiva. Entendeu? Eu preciso falar com ela. Falei, tá bom. Tem telefone? Não. Tem a da vizinha. Que na época o telefone era raro, né? Quem tinha. Isso em 86, 87. Então daí cheguei lá. Ele ligou pra vizinha, a mãe foi lá antes de eu chegar em casa ainda, né? Eu tava no caminho, eu pegava 3 ônibus pra ir pra chegar em casa. Cheguei em casa, a mãe falou, o que você aprontou lá no teste? Que o professor falou que você tava rebelde e tal. Não fiz nada, mas só joguei bola, fiz o que tinha que fazer, né? Ele falou, não, que ele pediu teus documentos. Que é pra você levar os documentos, só que ele queria conversar de perto com a mãe e comigo, né? Daí fomos lá na casa dele, lá no Capão da Embuia hoje, que era o campo, era um baita de um campo no Capão da Embuia, chamava, né? E aí, chegando lá, ele falou, não, seu filho, eu gostei, porque eu tenho aqui da posição, só tenho zagueiro mais técnico, mais calmo, né? Mais light. E ele é o que eu precisava para fazer dupla com o outro. Então sempre tem um zagueiro mais habilidoso e o outro mais né, mais viril, mais raçudo, né? Tem vários exemplos aí. Então a gente acabou, né, passando na avaliação. Isso era uma quarta-feira. Eu no domingo já estrei contra o Pinheiros lá no antigo Britânia, onde é o Big hoje, né? Lá na BR lá. Onde era o Britânia, e empatamos em 0-0, e daí eu dei a sequência, né? Depois, já no Sub-17, já virei o capitão do time, e assim foi seguindo. Cheguei em 90, quando saiu a fusão, né? De 89 para 90, eu já era Sub-20, e aí começa a minha história no profissional, né? Do Sub-20, subi para o profissional, e daí joguei mais 10 anos como profissional, né? Então, eu fui um cara abençoado, né? Além da minha, claro, trabalhei forte também, me dediquei, me empenhei, e graças aos companheiros de equipe, aos treinadores, né, aos diretores que acreditaram no nosso trabalho, a gente conseguiu, através do futebol, a gente ter conhecido aí o Brasilzão, alguns países fora aí, e a gente pôde, né, passar agora algo dentro de campo como treinador. Pois Ageu, e você falando sua história aí, você fez parte daquela, né, fusão, tinha o Pinheiros Colorado aí, a fusão deu origem ao Paraná Clube. Paraná Clube esse que hoje depende até de um resultado da Associação Atlético Iguaçu para tentar aí sair de uma segunda divisão. E você fez parte daquela equipe do Paraná Clube que era uma hegemonia no futebol paranaense. Uma que tinha o Vanderlei Luxemburgo como treinador, na época o treinador mais bem pago do futebol brasileiro. Como foi para você participar dessa equipe do Paraná, de uma das maiores equipes que o Paraná Clube já teve, e hoje vê o Paraná Clube nessa situação? Você tem que separar as coisas, né? Hoje eu defendo as cores do Iguaçu, né? A gente se enfrentou no domingo passado e domingo retrasado, né? E fica aquele sentimento, né, de que quando você saiu, o clube tinha, né, uma estrutura, disputava. Eu, quando saí em 2003, eu havia jogado já 10 brasileiros da Série A, né? Então o clube depois participou de competição internacional também, Libertadores, Sul-Americana. Então aquele sentimento que você trabalhou tanto, lutou, não só o Ageu, mas todos, né, aqueles que fizeram parte das campanhas vitoriosas do clube, se sentem assim, né, chateados, né, com o que vem acontecendo. Mas é o planejamento, a administração, saber colocar pessoas que entendem de futebol e que possam, né, contribuir para a melhora do clube. Então acho isso que faltou no meio do caminho aí, que o Paraná se perdeu, né? Depois voltou em 2017, 18 ali, né? E novamente já caiu e foi caindo de divisão. É complicado a gente falar, porque de repente uma palavra que a gente coloca aqui vem um turbilhão para cima de você. Então a gente só tem a lamentar mesmo o que foi, e feliz por ter contribuído com esses momentos, né, que você citou aí, de ter trabalhado com treinadores de alto nível, né, como Abel Braga, Luxemburgo, Antônio Lopes, o seu Minélio, Otacílio Gonçalves, Cuca, Adilson Batista, Saulo, esses treinadores aí que a gente teve a felicidade de conhecê-los e
e trabalhar, e sempre que a gente tem uma oportunidade, a gente se encontra em Curitiba, às vezes bate um papo lá numa roda, numa pelada lá, falando sobre futebol, e sempre o Paraná está sendo citado, né? Pô, o que aconteceu? O que aconteceu? E a gente toda hora tem que falar assim, só lamentar, porque precisa novamente, e eu tenho certeza que vai acontecer isso. Daqui a pouco vai entrar um grupo, né, que tenha, né, potencial, que tenha habilidade para lidar dentro do departamento de futebol, e o Paraná volta a ser, né, aquele clube que muitos torcedores aí, não só de Curitiba, mas aqui do União da Vitória, tem muitos paranistas que torcem aí pelo retorno dos bons momentos do clube. Bom, João, desses técnicos que você falou que teve a oportunidade de conhecê-los, né, de grandes nomes do futebol nacional e internacional, tem algum deles que você se espelha, seja pelo estilo de jogo ou até mesmo para aquele estilo de conduzir, né, o vestiário? Muitas vezes cada jogador tem um estilo diferente, né? Tem aquele jogador que é mais calminho, você mesmo era estilo mais rebelde lá no início, tem que saber conduzir o vestiário também. Desses treinadores, quais deles que você pode citar assim, que você leva como exemplo, que hoje o Ageu como treinador tem um pedacinho de cada um deles? Isso a gente tem um pouquinho de cada um, né? Do próprio Luxemburgo, do seu Minelli, que foi um tricampeão brasileiro aí, por onde fez os campeonatos através do Inter, né? São Paulo, né? Conquistou títulos ali dentro do Paraná, e eu pude ter essa felicidade do seu Minelli nos ajudar nessa condição como atleta, me ensinou muito. Então, o Abel Braga também, quando eu saí do Paraná, ele me levou para Curitiba, né, para jogar no rival. O Adilson Batista, o Cuca, que também faz uma interação do grupo muito forte, né? Então, são detalhezinhos que cada um, que você pega de cada um, você monta o seu perfil, né? Então você tem que saber a hora de você dar uma chegada, você tem que saber a hora de dar uma aliviada, o vestiário é importantíssimo, principalmente no intervalo, você tem que saber a dose certa, o que você vai fazer, como que você vai reagir, de acordo com o resultado que está acontecendo. Então, e o dia a dia, né? Que o mais importante é o dia a dia de trabalho, né? Então, entender, saber colocar para os atletas, e eles cumpram o que você pede, entendeu? Fazer com que o que você tem, eles dentro de campo tenham entendimento para executar aquilo que foi treinado. E como você está aqui com a nossa cidade, Ageu? Você chegou já vindo de bons trabalhos já em outras edições do Campeonato Paranaense, inclusive no ano passado com o Araucária, onde você tinha uma equipe limitada, e depois o Araucária, né, acabou chegando, né, hoje está na primeira divisão, é o seu adversário de amanhã nesse jogo decisivo. Como você está em União da Vitória? Já está bem habituado por aqui? Sim, eu conheço algumas pessoas daqui, atletas que jogaram aqui, no caso do Alex Lopes, o Leomar, né, que foi até para a seleção brasileira, o Augusto, que chamam de Gugu, que hoje também trabalha no lado de empresário de jogadores. Todos eles me passaram as melhores informações possíveis aqui, né, e eu vim através do Tosta, né, que já tinha sido meu atleta lá no São Joséense, foi campeão comigo lá no São Joséense. Então foi o Tosta que fez o primeiro contato, e a diretoria entrou em contato, e a gente veio até a cidade, até vim naquela Copa Planalto, né, assistir alguns jogos que o time, que tinha alguns garotos, né, caso do Zonta, do Tabata, do Saraiva, que depois pediu para ir embora, né, o Guto, que é da cidade. Então a gente ficou assim, bem alinhado sobre o que era a atual situação do Iguaçu, né? Quando os diretores me convidaram, eu vinha acompanhar a estrutura que iam me dar para a gente fazer o trabalho. Eu gostei muito e acabei acertando aqui, estou muito feliz. Agora, Gil, começando lá naquele primeiro jogo contra o Patriota, a torcida foi uma derrota, né, por 2-0.
e a torcida revoltada, mas até o final do jogo você dizia em entrevista aqui mesmo para a Jovem Pan, você dizia, ó, perdemos para uma equipe postulante ao título, e você falou aquilo com muita autoridade até na sequência dessa entrevista. A gente vai falar de outras entrevistas que você deu aqui na Jovem Pan, também falando com muita autoridade, e isso veio acontecer na sequência. Você já falava daquele Patriotas e daquele jogo colocando o Patriotas como uma equipe que seria postulante ao título, né? Então é essa visão que você tinha lá do início do campeonato já, né? Sim, porque são equipes organizadas, né? São equipes que têm uma retaguarda muito boa, que dá condições de trabalho, né? Que manteve o treinador, que o Pedrinho, né, teve o acesso juntamente com o Esturion no Maringá, e nós brigamos, né, no caso quando eu estava na Araucária, né, com uma estrutura um pouco menor, mas a gente chegou de igual para igual. Perdemos no detalhe do futebol, né? Perdemos lá no Willie Davis, nós revertemos a situação em frente ao Maringá. O Maringá não havia perdido para ninguém dentro de Maringá, e nós ganhamos e fomos para os pênaltis. Daí a penalidade já é mais o emocional de cada um, né? Então, treinado foi, os jogadores que a gente indicou para bater tinham um aproveitamento muito bom nos treinamentos, e chega no jogo, né, às vezes são poucos segundos ali para o cara pensar a maneira de bater, e infelizmente a gente acabou perdendo. Mas veio o ano seguinte, o Pedrinho foi mantido, né, no Patriotas, então eu sabia que o trabalho do Patriotas seria muito bem feito, e um dos candidatos, como Iguaçu, quando nós tivemos aí concretizada a classificação, a gente vai brigar igual, porque daí começa um outro campeonato, aí fica 0-0 todo mundo, né? E te assustou, Gil, aquele primeiro jogo, aquela reação da torcida, ele chegou a te assustar, aquela sua estreia, assim, pela reação do torcedor iguaçuano? Não, pela torcida não me assustou, porque o que me assustou foi a nossa equipe apática durante o jogo todo, né? Ainda sofremos 2 gols que não estava no nosso planejamento, e jamais a gente esperava que a gente ia sofrer 2 gols, claro, com todo respeito ao Patriota, mas nós vimos de bons treinamentos na pré-temporada muito bem feita, né? Jogamos com equipes aí menores, a equipe do São Joséense, que hoje é líder, né? Vice-líder do campeonato na Série D, então mostramos a nossa força, mas eu acho que criou uma expectativa gigante, uma ansiedade. Eu acho que assim a nossa equipe deu também uma relaxada, e é onde é o perigoso no futebol, né? Quando você tem uma sequência boa e você vai pegar um adversário que tem número de pontos menor, onde você acaba relaxando, e foi isso que aconteceu. Nós achamos que a gente ia ganhar fácil do Patriotas, que a qualquer momento nós iríamos fazer o gol. E isso o grupo depois no outro dia ouviu, nós debatemos, foi cobrado, né? E eu acho que o importante é assimilar, né? Às vezes alguns vão dizer, pô, mas aprender com derrota, não é melhor aprender com vitória? Com vitória você aprende muitas coisas, mas na derrota também você pode tirar situações que você pode melhorar, e na sequência vinham as vitórias. Bom, João, aí veio, claro, a segunda rodada, né? O Iguaçu também jogando dentro de casa ainda, e foi um empate contra a equipe do Apucarana. Hoje a equipe Apucarana tem a mesma pontuação do time do Iguaçu, ou seja, é uma equipe que está, né, de igual para igual, né? A diferença ali é no saldo de gol, salvo engano. Aquele empate dentro de casa, deu para sentir que escapuliu aqueles 3 pontos, como foi aquela segunda partida, e ali então a torcida, entre aspas, já começou a ratear um pouco mais, né? Porque, poxa, segunda partida de casa, perdeu o primeiro, empatou o segundo, aquela segunda rodada. Ficou aquele gostinho amargo de ter deixado escapar aqueles 2 pontinhos extras? Não, os 6 pontinhos, né? Os 2 pontinhos ali do Apucarana também foi uma fatalidade, né, que aconteceu. Nós vencíamos, nós não fizemos uma excelente partida, mas fez uma partida melhor do que a anterior. Então a gente já estava numa evolução técnica, né? Mas uma fatalidade, né? Naquele chute do Juan lá, que ele acertou muito bem. O Léo tentou espalmar, mas só que a bola foi para dentro do gol. Então é um momento do jogo que você não tem como prever, você não sabe. Então, claro que foi chato, foi muito desgastante para nós, né? Só que em nenhum momento a gente achou, não vai dar mais, porque, né, de 6 pontos fez 1 ponto só em casa.
e a gente vai lutando até o final, né? Temos mais um jogo difícil aí pela frente para concretizarmos a nossa classificação, mas sabemos da dificuldade que vai ser também. E dá para se dizer assim, Agil, que o Iguaçu veio se arrumando no campeonato, como se fosse aquele caminhão que está fazendo uma mudança, e a mudança vai se ajeitando durante a viagem, porque você tem jogadores que vieram crescendo durante o campeonato, que começaram apáticos, né? Caso ali, por exemplo, do Lucão, próprio Adãozinho, jogadores que vêm crescendo. Nem vamos falar já nesse último jogo contra o Maringá, que foi um jogo perfeito, né? Que veio aí o Leandrinho muito bem, um esquema tático totalmente diferente, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, mas ainda nessas primeiras rodadas, o próprio Laranja Mecânica foi um jogo lá em que o Iguaçu venceu, mas ainda não convenceu, ainda não era aquele jogo que o jogador colocou a bola no chão, que deu para dizer, nossa, foi um jogo muito bonito. Mas durante o campeonato, a equipe veio se encontrando, os jogadores veio se encontrando, você foi encontrando uma formação melhor para chegar nesse time que você tem hoje, né? O tempo ali da competição são 9 jogos apenas, né? Você vê no Campeonato Brasileiro aí que tem equipes desde o estadual e que ainda não se encontraram. Então não é com 9 jogos, com 40 dias de trabalho, né? O grupo sendo montado, cada um vindo de um clube, para você ter esse entrosamento leva um tempo. Aí vão me cobrar dizendo que 40 dias não treinou, não fez nada. Não, treinamos, só que você não treinou todo dia o coletivo. Você tem parte física, você tem descanso, você tem a parte de core, a parte de finalização para aprimorar, a parte defensiva. Então, são muitos setores que você tem que ajustar, né, dentro desses 40 dias e 9 jogos. Eu acho que poderia ser um pouquinho mais. Ter um turno e retorno, por exemplo, né, como a terceira divisão é feita. Então, daria mais tempo de você ter um entrosamento melhor. E isso todos que vieram para cá sabiam disso, né? Então eu coloquei para os jogadores, não temos muito tempo, nós não podemos ter que errar o mínimo possível para que a gente não sofra, né, depois para brigar por uma classificação. E a gente nesses jogos que você comentou, nas 2 primeiras rodadas, e depois a gente venceu fora, né, foi com a obrigação de vencer fora, e isso nos deu também uma coragem maior para a gente jogar um pouquinho melhor. E também a gente tem que mexer no elenco, né? A gente tem que rodar o elenco, tem que mudar o sistema. Se o sistema às vezes não está funcionando, você muda, né? De repente vem uma grata surpresa, aquele cara que estava no banco e você mudou o sistema, também te ajudou ali, você mudou o sistema porque aquele cara vai ficar melhor, na minha opinião, como treinador. E a gente, graças a Deus, nesse último jogo a gente mudou o sistema, teve a felicidade e vamos ver agora o que a gente vai fazer, né, para que essas vitórias, eu falo sempre para eles assim, nós temos que ser um grupo vencedor, gostar de ganhar, né? Não adianta você ganhar uma, empatar outra, perder outra, depois ganhar de novo. Não, nós temos que dar uma sequência de vitórias. E agora é o momento crucial da competição, né? Se você conseguir se firmar aí com essa sequência de vitórias, claro que você tem chances de brigar também pelo título. Então ter essa consciência, trabalhar forte, né? Se dedicar. E sabendo que tem um grupo por trás, né, além do grupo de jogadores, né, que trabalha forte aí fora, né, que é a nossa diretoria, né, os nossos apoiadores, os patrocinadores aí estão sempre com a gente, nos dando a condição de trabalho, e nós temos que retribuir dentro de campo. Agora, Gil, ali falando em turno e retorno do Campeonato Paranaense, nós sempre batemos assim, pela federação, porque nós temos, por exemplo, uma divisão de base que tem praticamente o mesmo custo para se manter, e a federação faz turno e retorno, ida e volta, né? Não se tem tanto patrocínio, não se tem, por exemplo, renda, aí é turno e retorno. E o Campeonato Paranaense, onde daria para os clubes tirar um pouquinho mais, aí somente jogos de ida. Isso a gente vem batendo já com a federação já há muito tempo. Ageu, agora, chegando na equipe de hoje da Associação Atlético Iguaçu, podemos dizer que o técnico Ageu tem aquela famosa dor de cabeça gostosa,
porque nesse último jogo contra a equipe do Maringá, a gente viu uma equipe totalmente diferente do Iguaçu. A gente viu uma equipe aguda, uma equipe aí com o Ataliba de um lado, com o Ardley do outro lado, o Ardley que até era um jogador que somente entrava no segundo tempo. A gente viu um Leandrinho jogando muita bola, também outro jogador agudo, explorando muito as laterais do campo. E você não teve neste jogo aquele centroavante fixo de área ali, no caso como vinha jogando o Romão. Você até tem o Tanque, que era um centroavante que estava à disposição, mas você optou por essa equipe mais aguda então. E hoje, com os jogadores retornando, o caso do Léo Gaúcho, falando no Everton também, né? O Everton era um jogador contestado pela torcida do Iguaçu, quando estava como volante, muita gente dizendo, o Everton é um jogador lento, é um jogador que não acompanha e tudo mais. E o cara voltou, você precisou dele jogando atrás, e o cara deu conta do recado, assim como esses jogadores que fizeram o jogo contra o Maringá, fizeram um bom jogo, uma equipe aguda. O que você pensa, Gê? Você tem essa dor de cabeça gostosa, então, de voltar com o esquema tático que você tinha antes, ou vai permanecer nessa base? Não, nós temos ainda, né, algumas horas ainda para o jogo, né? A gente vai estudar a melhor forma. A gente já tem, na verdade, a gente já tem a ideia nossa, mas eu preciso ainda conversar com alguns jogadores, né? Ver a formação que o Araucária possa vir, né? Para a gente definir o time, né? Então, voltando ao assunto dos jogadores, do esquema, é a questão da oportunidade, né? Eu sempre falo, treina forte, se prepara, porque a oportunidade ela chega, ela não avisa. Entendeu? Então, esses jogadores que iniciaram, eles estavam treinando forte, né? Tivemos também a situação das lesões, né? Que houve, né? Suspensão. Então, eles deram a resposta. Então, estão sendo premiados e tomara que na continuidade a gente consiga manter, né, esse nível de concentração, não só dos que estão jogando, mas dos que estão entrando e estão entrando muito bem. Então, a oportunidade lá virá e eles têm que aproveitar. O Jornal da Manhã especial deste sábado, hoje aqui recebemos o técnico do Iguaçu, Ageu, contando um pouco sobre sua trajetória no futebol e, claro, principalmente sobre essa partida decisiva que temos amanhã. E o Iguaçu vai jogar fora de casa. Bom, Ageu, dando uma olhada aqui pela tabela, a gente vê que a situação do Iguaçu, né, na teoria, ela é um pouquinho mais tranquila do que os demais adversários que ainda correm, né, para ficar aí com as vagas. Na tabela, o Iguaçu já é o terceiro com 13 pontos, com a mesma pontuação do Apucarana, que segue em quarto, e o Paraná Clube em quinto. E ainda correndo por fora tem a equipe do PSTC. E se analisar os jogos da última rodada, o Iguaçu vai enfrentar a equipe do Araucária, que até o presente momento, né, não sequer empatou um jogo. Nesse momento, como que fica a cabeça do treinador e também dos jogadores? Vocês vão para a última partida sabendo que a classificação está na mão, vamos pegar uma equipe, com todo o respeito à equipe, né, que vai jogar contra o time do Iguaçu, mas que não ganhou nenhuma, sabendo que os adversários têm os adversários teoricamente mais fortes. Como que vai a questão psicológica nesse momento? O pessoal já entra já um pouco mais relaxado ou então aquela pressão total, com a obrigação, né, de trazer essa classificação para a União da Vitória? Na verdade, nós temos que ir lá e fazer o nosso jogo. E desde que iniciou a semana desse jogo, eu venho cobrando, né, venho passando para eles da importância que é da parte mental desse jogo, né? Nós sabemos que vai ser um jogo complicado, não é porque a Araucária está em último colocado que vai chegar lá e vai só ver o Iguaçu jogar, de maneira nenhuma, né? A gente que é do futebol há tanto tempo já fizemos grandes jogos assim, principalmente valendo vagas, e a equipe, eu tive isso, né, ano passado, né, com o próprio Araucária. Nós brigamos de ponta a ponta com o Patriotas e o Grêmio Maringá pelas primeiras colocações, quer dizer, no nosso grupo era o Patriotas, né? Então nós vencemos, viramos o turno líder. Quando a gente vinha para o retorno, pegávamos um time que estava lá embaixo na tabela e a gente empatou ou perdeu, no caso do Batel no segundo turno, que era um dos últimos colocados. Então, para mim, isso não vai me afetar, porque eu falo para eles que temos que ganhar, temos que ser um grupo vencedor, então temos que lutar até o final, batalhar, jogar sério,
respeitar o adversário quando estiver com a bola, nós temos que marcar forte e quando tivermos a bola, fazer o nosso jogo apoiado, que nosso time nossa equipe joga com esse tipo de situação de jogo, né? De jogo mais apoiado, ultrapassagem e, claro, não ter essa soberba de achar que você vai chegar lá em Campo Largo, né? E vai vencer o jogo. Então, a gente sabe que daqui a pouco o couro vai comer e quando o juiz apitar é 11 contra 11 e quem tiver melhor dentro da partida é que vai ser vencedor. E o Iguaçu está preparado para isso. Vamos fazer com que daqui a pouco a gente consiga, né, fazer o jogo da melhor maneira possível, né? Então, todo jogo é uma palestra diferente, né? É uma maneira de você entrar em campo, de você fazer o aquecimento. E esperamos, né, que amanhã a gente consiga fazer o nosso jogo fluir e, claro, respeitando a equipe da Araucária, mas temos que saber que a condição nossa hoje é de uma classificação, então você tem que lutar até o final por ela. Até, Gil, porque não sei se você acompanhou o jogo do Araucária contra o Paraná Clube. Foi um jogo muito difícil para o Paraná Clube lá na Vila Capanema. O Paraná fez o primeiro gol, depois os 30 minutos, precisando daquele resultado, e fez o primeiro gol aos 30 minutos do segundo tempo. O Araucária até ali vinha muito bem. E se for pegar os demais jogos do Araucária, claro, não empatou com ninguém, perdeu de todo mundo, mas sempre, quase em todos os jogos, pelo menos um gol o Araucária marca. O Atílio Jonetes é um campo pequeno, né? Um campo que o time que, por exemplo, se o Araucária faz um gol ali, se fechar ali, a coisa acaba complicando também para o Iguaçu. E o fora de campo, já é claro que você tem que se preocupar com o seu time, né? E chegar lá, vencer essa partida, mas pela experiência que você tem já no futebol, esse negócio de correr mala branca, mala preta, chega a se preocupar com isso? Será que isso existe ou é um folclore aí no futebol? Não, isso daí existe. Isso aí, se eu falar que não existe, eu estarei mentindo para vocês, né? Então, essa preocupação tem também, mas nós temos lá dentro do campo, a gente não vai ter, né, lá ninguém apostando lá dentro, lá nós temos que apostar em nós, no nosso trabalho, que eu tenho certeza que com o trabalho que a gente vem fazendo e os jogadores cumprindo, né, a parte tática e os resultados vêm aparecendo, a gente sai de lá com resultado positivo, né? Então, ter só essa tranquilidade, né? Colocar tudo em prática que você vem treinando e esquecer essa parte de incentivo aí, de mala branca, né, para que os jogadores do Araucária se motivem. Eu acho que o atleta profissional tem que se motivar desde quando, né, você chegou no clube. Então, a maior motivação é você estar em campo. Então, a deles vai ser uma motivação, a nossa vai ser maior ainda, né, porque nós brigamos, né, por uma condição melhor na competição, mas é um jogo de mente forte. Então, nossa equipe está preparada, vai, daqui a pouco, dentro do jogo, a gente buscar, né, o melhor entrosamento, a melhor dinâmica de jogo, para que envolva a equipe da Araucária e a gente consiga aproveitar as oportunidades que irão surgir, né? Então, trabalhar forte, porque eu tenho certeza que amanhã a gente retorna para a União da Vitória aí com um belo resultado. Agora, Agil, você tem a volta aí do Lucão, você tem a volta do Pablo, né, jogadores que estavam suspensos, e o caso do Romão, o caso do Léo Gaúcho e também do Jean Carlos. Como estão esses jogadores hoje? O caso do Léo, né, o Léo já está recuperado, né, já fez toda a transição com o Marquinhos, com o Matheus, da fisioterapia, já está participando normal, né, já fez até um treino coletivo na quinta-feira. O Romão também, o doutor já deu o aval que já pode ser utilizado, já pode treinar normalmente. E o Jean, que é um pouquinho mais grave, né, que teve uma lesão de adutora, ainda continua na transição. O Lucão e o Pablo aí, os jogadores que já estão à disposição. Sim, Lucão volta de suspensão, né, o Pablo também. Então agora são jogadores que a gente vai trabalhar e definir a melhor equipe amanhã no Atílio Jonetes. Agora, Gil, desses jogadores do ano passado, quando você esteve no Araucária, tem muita gente lá ainda? Você já tem um conhecimento dessa equipe?
Não, temos um conhecimento, alguns atletas que trabalharam conosco, né? Mas a maioria já saiu, né? Não é aquela equipe que a gente trabalhou, mas tem alguns jogadores de qualidade que chegaram nesse ano, né? Então tem os destaques individuais da equipe, né? Apesar da equipe estar num momento complicado, mas tem alguns jogadores que tem que ser bem vigiados ali e não deixar, né, a equipe da Araucária criar jogadas. Bom, muito bem, pessoal que nos acompanha, até acho que o Marco pode dar essa informação com mais clareza, né, de que como que funciona a questão do Campeonato Paranaense. O Iguaçu está jogando agora por uma classificação. E a próxima fase, como será? É um quadrangular final, todos contra todos, primeiro contra o quarto, segundo contra o terceiro. Marco, você que está sempre acompanhando o esporte, pode trazer essa informação para o torcedor saber. O Iguaçu passar de fase, como que acontecerá então essa próxima fase? Quantos se classificam para a primeira divisão? Exatamente, nós teremos então já a semifinal e depois a final. O Iguaçu, então, passando, nós esperamos que possamos jogar contra o Andraus, aí por quê? Porque o primeiro, que hoje é o Patriotas, pegaria o quarto colocado, né? Hoje, por exemplo, seria o Apucarana, então, e o Iguaçu enfrentaria a equipe do Andraus, uma equipe que nós já enfrentamos lá na Vila Capanema, jogamos muito bem, foi um acidente, aquela vitória do Andraus em cima do Iguaçu. Eu acho que uma vitória ou um empate, uma vitória do Iguaçu, um empate seria um resultado mais justo naquele jogo. Então é assim, Thiago, se classifica hoje o Patriotas pelo primeiro, pega o quarto, terceiro pegando o segundo colocado. Claro, né, Ageu, que não dá para escolher adversário, né? Sabemos a força que tem o Patriotas, mas o Patriotas também não é certo de que o Patriotas fique em primeiro, porque ainda ele pode ser alcançado pelo Andraus. Se o Andraus vencer aí o seu jogo, que é contra o PSTC, né? E o PSTC ainda também briga por uma possível classificação. Se o PSTC vencer o Andraus, tiver um tropeço de Paraná, Iguaçu e também Apucarana, pode ainda o PSTC ter uma dessas vagas. É difícil, é claro que é difícil, mas o pessoal vai tentar estar em campo aí para vencer. Já o Patriotas tem um jogo contra o Paraná Clube. Aí fica aquela pergunta, será que o Patriotas vai tirar o pé? Será que o Patriotas vai entrar para valer neste jogo? Não dá para escolher adversário, né, Gil? Mas para você acha que vem um Andraus, vem um Patriotas? O que você acha aí? Ah, Marco, primeiro fazer a nossa parte, né? Vamos pensar no Araucária agora, né? O nosso adversário é a Araucária. Depois, do que acontecer nas outras partidas, a nossa a gente vai trabalhar, porque daí a gente já conhece, né? Já jogou contra, já tem, né, um material todo do time que a gente vai enfrentar, então vai ser outro campeonato, 0-0, zera todo mundo, então agora é única e exclusivamente a Araucária. Depois a gente, passando o jogo da Araucária, terminando a rodada, a gente vai começar a pensar no que pode ser feito. Hoje, sábado, a equipe viaja que horas, Ageu? Viajamos 14 horas. 14 horas, então, olha que bacana, o Iguaçu saindo, apesar de ser uma viagem curta, sai um dia antes, faz uma boa preparação aí, a Associação Atlética Iguaçu. Como eu falei aqui, Ageu, é um campo pequeno, né, um campo acanhado, lá do Atílio Jonetes, e pode o Araucária se fechar. Você pensa em jogar com aquele centroavante, é claro que o Ageu não vai entregar isso aqui, né, gente? A audiência é da Jovem Pan, todo mundo acompanha a Jovem Pan. O Ageu não vai entregar o jogo, vai ver como vem o Araucária, mas você costuma mais nas suas equipes jogar com aquele centroavante de área ou com a equipe explorando os lados do campo? Pode voltar o Ardley, por exemplo, sair jogando? Pode sair o Ardley, pode voltar o Romão, né? Temos a condição de colocar o Murilo ou o Tanque na referência, então o Ataliba pelo lado, o Vandinho pelo lado. Então tem a situação do Ícaro também, né, que saiu com desconforto. Então pode ser que a gente tenha essas opções. Como você falou, né, ali atrás, no início da nossa conversa aí, a dor de cabeça boa. Então é essa dor de cabeça que a gente tem que ter, que é boa, né? Agora, ter opções. No início do campeonato a gente não tinha tantas opções. Hoje a gente está com um elenco melhor qualificado, né, em termos de opções para a gente usar durante a partida. Inclusive você tem o Leandrinho, um jogador que foi muito bem contra a equipe do Maringá, onde todos os jogadores foram bem,
E outro jogador que se destaca e veio para ser um camisa 10, veio para ser aquele jogador de criação, é o Ícaro. E o Ícaro fez, né, apesar de sair aí com desconforto, a gente vê que o Ícaro ainda não está 100%, não é ainda aquele jogador que esteve lá no Nova Iguaçu, mas é um jogador que veio para ser uma referência, para ser o homem de criação e fez a melhor partida até hoje contra o Maringá, né? Sem dúvida, era a peça de meio campo que nós precisávamos, né? Nós tínhamos o Oscar, né, que estava vindo ainda de uma lesão, né, de joelho, então leva um certo tempo para o jogador se adaptar novamente. E nós tínhamos colocado o Adãozinho um pouquinho mais adiantado, às vezes o Vandinho, e com a chegada do Ícaro a equipe ganhou, né, uma nova movimentação no meio campo, juntamente com os dois pontas, né, que sabem jogar por dentro, vêm por dentro, jogam, fazem uma tabela com o Romão. Então é importante isso, né? Ter essas opções e esses jogadores entenderem o processo de cada jogo. Então, quem jogar, quem for convocado para esse jogo, tenho certeza que durante a partida, amanhã será um momento importantíssimo para a história de cada um deles e, claro, da história do Iguaçu, né? O Iguaçu novamente brigar por um acesso. Bom, João, você falou agora sobre essas peças importantes que o Iguaçu tem, principalmente no meio-campo, e a gente vê que o futebol brasileiro está, entre aspas, pobre com isso. A gente vê tantos jogos aí, até na própria Série A, Brasileirão, muitas vezes é só o chutão, né? Aquela ligação direta, defesa-ataque. A própria partida do Brasil, né, demonstrou isso ali, uma certa deficiência no meio-campo, e o Iguaçu mostra para o futebol nacional que com essas peças, com esse estilo de jogo, você pega uma defesa mais retrancada, pode fazer essa defesa abrir jogando pelas laterais, trazendo esses jogadores para o meio. A bola parada do Iguaçu também vem sendo muito forte. São os grandes diferenciais que hoje está em falta no futebol brasileiro? Sem dúvida, né? Não tem mais aquele jogador... o jogador hoje ficou muito tático, né? Não tem aquele jogador... Não, existe. Mas é que são raras os jogadores. Vamos dar um exemplo só do Vinícius Júnior. Talvez seja o único jogador hoje em atividade assim, na Europa, que tem essa facilidade de pegar a bola no 1 contra 1, ele sempre tem um improviso, ele sempre faz uma jogada diferente. Então tá faltando esse tipo de jogador. O jogador tá muito tático, é muita linha, é muita recomposição, e a parte ofensiva que nós tínhamos antigamente do drible, né, o improviso, que é o drible, tá faltando. Isso porque acontece que nas próprias escolinhas de futebol. O jogador hoje, você vê jogador de sub-12, sub-13, o treinador falando para baixar a linha, temporizar e não sei o que mais lá e papapá, e não deixa o menino jogar a bola. Tem que deixar o menino na escolinha, ele com 12, 13 anos é uma criança, então tem que deixar ele ter o improviso dele, entendeu? Então é mais nesse sentido assim, porque do nosso tempo para trás, tínhamos 3, 4, todo time você tinha 2, 3 ponteiros que eram fenomenais, né? Que faziam aquela quebra de linha, aquele 1 contra 1, o cara ia para a linha de fundo, cruzava, e agora está ficando muito mais tático o futebol. Então, tá velocidade, aumentou a velocidade, mas taticamente também as equipes estão mais retraídas, né? Nesse sentido. Agora, Gil, você falou, né, justamente do Vinícius Júnior, e nós tivemos contra o Maringá, você colocou o Zonta, né, o Zontinha, né, a torcida vibrou aí quando o Zontinha veio para o aquecimento, e foi um jogador que colocou fogo no jogo, né, com as jogadas, foi para a linha de fundo, fez jogadas individuais, teve 2 boas chances de marcar gol, e é um garoto da base, garoto aqui da nossa região, ali de São Bento, né, é justamente esse jogador que faz a diferença. Exatamente, eu sempre peço para ele, né, desde quando a minha chegada aqui, eu falei, Zonta, não tenha medo de errar, pode errar 10 vezes, mas eu quero que você tente, tá? Se você tentar 10 vezes e errar as 10, não tem problema, mas vai chegar uma hora no jogo que você vai tentar, você vai fazer uma e uma vai dar certo. Sim. E você vai fazer o gol ou você vai dar uma assistência. Então é um menino focado, né? Tem que falar isso também, que ele é um menino dedicado. Eu acho que esse menino vai crescer muito ainda dentro do futebol brasileiro, mas com calma, né? Porque não adianta você colocar o menino e todo mundo falar bem, e já criar aquela situação de torcida, que acaba, às vezes, o menino tendo essa parte mental afetada. Então,
Ele é um grande jogador que surgiu aí na base, que eu falei para vocês, já tinha visto ele na Copa Planalto, na minha chegada aqui, foi o destaque, e vem se destacando dentro da própria categoria, se não me engano, eu acho que ele é o vice-artilheiro, né? Inclusive naquela semana desse jogo contra o Maringá, ele havia feito os dois gols, né, da vitória do Iguaçu, 3-0 em cima do Toledo, né? Exatamente. E também o Thiago falou no assunto da bola parada. O Iguaçu, nas primeiras rodadas, tinha o problema da bola parada, até a torcida vinha reclamando muito disso, nós, a imprensa, também víamos isso, né? Havia escanteio do Iguaçu ali, que a bola não estava chegando na marca do pênalti, e justamente o Ícaro resolveu esse problema da bola parada, é o jogador hoje da bola parada na Associação Atlético Iguaçu. E você também, Ageu, você quando jogador tinha facilidade na bola parada. Se eu me recordo aqui, posso estar enganado, mas você fez um gol de falta do Paraná contra o Flamengo, né? Foi numa goleada, foi você que fez aquele gol de falta, ou foi outro jogador naquela goleada do Paraná em cima do Flamengo? Nesse jogo 6-2, né? 6-2, exatamente, uma goleada incrível do Paraná. Eu fiz o segundo, não, o terceiro gol. O terceiro gol ou o segundo, agora não estou me lembrando, foi no Pinheirão esse jogo. O Ávalos fez o primeiro, não, acho que fiz o segundo gol. Segundo gol de virada. Falta, né? Na virada, né? Isso. E é o seguinte, a gente fala para o jogador treinar. É só treinamento isso. Né? E não que os outros não haviam treinado antes dessa melhora da nossa bola parada, né? É que chega o momento do jogo, às vezes o cara pega a mão na bola, tá ansioso, né? Então, daí o torcedor vai, não treina a bola parada, mas quem vai no dia a dia lá sabe que a gente faz esse tipo de trabalho. Então, é o momento do jogo que às vezes o jogador ele não tá concentrado para aquela batida, não olha onde que tá o companheiro, mas isso é treinado, né? Sim. Então o Ícaro tá tendo essa felicidade, né? Conseguimos aí ajustar melhor essa bola parada, e tanto ele, o Oscar, né, o próprio Vandinho, que vinha fazendo anteriormente essas cobranças, são capacitados, e eu tenho certeza que se aparecer mais oportunidades dessa bola, a gente vai ter esse capricho necessário. Agora, Gil, falei no início da entrevista aqui, que você disse lá no primeiro jogo contra o Patriotas, olhou aí naquela coletiva de imprensa, olhou para todo mundo e falou, olha, sabemos que erramos, vamos buscar e tudo mais. Aí na entrevista do Paraná, que você disse, né, que o Patriotas era aquela equipe que ia brigar por título, que sabia a força do Patriotas. Já no jogo contra o Paraná Clube, a sua entrevista para a imprensa, você, até na hora, você olhou para todo mundo e disse, não, a gente vai buscar, a gente tem condições de voltar, de buscar, você viu, você conhece o clube, tem esses jogadores na mão, como você disse, tem no vestiário na mão, e agora você está a um jogo dessa classificação. O que você tem a dizer nesse momento para a torcida do Iguaçu, já que você é aquele cara que fala mesmo, você nessa entrevista contra o Paraná Clube, me lembro muito bem, você perguntado pela imprensa, agora, Gil, dá para buscar ainda? Você olhou para todo mundo e disse, dá para buscar, e a gente vai buscar, né? Então, esse o conhecimento que você tem desse grupo na mão, e agora está aí, você está um jogo dessa classificação, estamos muito perto de ter essa classificação. O que você tem a dizer para o nosso torcedor? O que eu tenho para dizer é que é o mesmo sentimento do torcedor. Nós acreditamos, nós trabalhamos, nós temos a consciência do que é importantíssimo, né, esse jogo de amanhã para o Iguaçu, para a história do Iguaçu, para a torcida, né, para o nosso grupo, e claro, a continuidade na competição. Depois a gente vai novamente lutar, saber quem que é o adversário, mas primeiramente nós temos o Araucária, e esse sentimento é o mesmo do torcedor, acreditar sempre. Bom, nosso tempo infelizmente é bastante curto, né, mas a gente já está se encaminhando aqui para o final do nosso Jornal da Manhã, mas claro, Marco, desejar mais uma vez nosso muito obrigado, e lembrando que amanhã toda a equipe aqui esportiva da Jovem Pan você inclusive estará lá junto no campo acompanhando todos os detalhes dessa partida decisiva. Marco, para a gente finalizar, fazer aquele convite, né, dessa programação esportiva especial de amanhã. Exatamente. E aí torcer para que o Iguaçu traga esses 3 pontos, essa classificação para casa. Exatamente, então você que se liga na Jovem Pan, amanhã, a partir das 14 horas, a partir das 14h30, jornada esportiva
da Jovem Pan, em todas as plataformas aqui da Jovem Pan, 14h30, em todas as emoções desse jogão direto lá do Atílio Jonetes em Campo Largo. Estaremos também com o nosso narrador, o Arildo Castanha, com o Ivan, também fazendo as reportagens, e eu estarei lá no Atílio Jonetes. Estaremos aqui com o Juliano Chorô na nossa técnica e também coordenados pelo Osmair Severino Chorô, o nosso diretor aqui da Jovem Pan. Então se liga, hein? Você torcedor do Iguaçu, a melhor cobertura deste jogo é na Jovem Pan. Acompanhe a partir das 14h30 a nossa jornada esportiva. Muito bem. Bom, Ageu, mais uma vez, nosso muito obrigado por você ter aceito o nosso convite, vir aqui nesta manhã. Logo mais à tarde, a equipe já viaja lá para esse jogo importantíssimo. A gente, como torcedor, é claro, espera essa vitória, a classificação, e que desejamos uma boa sorte aí nessa partida, na sequência do campeonato, que o Iguaçu possa voltar ao seu lugar onde nunca deveria ter saído, que é a primeira divisão do Campeonato Paranaense. A gente sabe que a tarefa é árdua, mas temos aí, fora das quatro linhas, um cara competente que já demonstrou isso como jogador, vem demonstrando isso como técnico, e a gente torce aí por esse sucesso. Ageu, muito obrigado. Obrigado, Thiago, Marco, Juliano, a todos os ouvintes aí. E né, boa viagem para vocês, né? Também tem um ótimo trabalho amanhã lá no Antioco, no Jonetes, e a gente consiga, né, a tão sonhada classificação.